Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um Lendo Juntos, o nosso quadro que acontece toda quarta-feira aqui no canal do Dizascope, onde nós tiramos para analisar uma obra juntos em família com essa galera incrível do escritório Dizascope. Aplaudam para vocês mesmo, isso mesmo. A animação de todo mundo que acordou cedo tá aqui. E nós estamos, então, estudando o livro Você Entendeu Errado. A chance de você ter entendido errado, assim como nós, é muito grande. Então, eu creio que essa série de lives vai abençoar muito você. Essa é a nossa segunda live. Na nossa primeira live, nós falamos sobre dois textos que são clichês no nosso meio, que está totalmente viciado nos nossos lábios. O primeiro, Salmo 23, e o segundo, Onde Estiverem Dois ou Três Reunidos. Nós fizemos uma análise interpretativa acerca desse texto, sempre tendo em vista uma perspectiva pastoral, ou seja, uma aplicabilidade para o seu dia a dia. O Saulo Daniel, que é nosso amigo querido, o autor desse livro aqui, que foi prefaciado pelo Douglas, ele escreveu, então, ele fez uma análise, na verdade, de 15 capítulos, ou então 15 textos que nós temos o costume de interpretar, às vezes, correndo, e que acaba passando alguns detalhes que são muito importantes para a nossa aplicação no dia a dia. Hoje, quem está representando a voz de vocês é o meu amigo Felipe Batista. Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui representando vocês no comentário, tem muita gente boa aqui já. Muita gente de vários lugares, pessoal do Rio de Janeiro, da Angola, de Portugal, de Jaguariúna, São Paulo, Goiânia, bem legal, bastante gente. Eu só queria lembrar, Léo, que você quiser pedir o seu livro, os links estão nos comentários, você pode pedir e ler junto com a gente, tem sido muito bom. E se você quiser pedir o livro para ler com a sua galera, você pode pedir também. A gente tem um box com 20 livros e ele tá com 20% de desconto. Aí você pode ler em grupo, igual a gente está fazendo aqui, na sua igreja, nas casas, na sua célula. Isso é bem legal. Muito bom. É um livro que, então, vai contribuir no discipulado da igreja. É bom que você possa ter um grupo ao qual você vai estudar junto com essa galera, como nós estamos falando aqui. O Douglas hoje não está aqui com a gente, como vocês perceberam. O Douglas Diaval e todo o presbitério da família Dizascope está no retiro da Ticum, que é a organização, a instituição que nós somos aliançados como família. Eles estão lá em um tempo de aprendizado, de devoção, e nós cremos que também vai ser um tempo de descanso para eles naquele lugar, a fim de que eles saiam de lá mais edificados. Então, hoje eu assumi essa posição aqui, não é fácil, mas nós vamos junto, e eu creio que todos vocês hoje vão falar bastante, a gente vai conversar. Vou fazer pergunta, eu quero muito ouvir a voz de vocês. Bora, vocês estão preparados? Então, se você tiver com o seu livro aí, se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar e depois você vai e lê no seu livro, mas abre comigo aí na página 65 e vamos começar com um texto, gente. Um texto que hoje pela manhã eu fui revisitá-lo, de acordo com aquilo que o Saulo constrói aqui. Um texto que, de fato, pode trazer muitas polêmicas. Mas como a gente vai para as Escrituras, a nossa ideia é, de fato, analisar aquilo que o texto bíblico diz para a gente e não de acordo com os nossos preconceitos ou com as nossas pré-concepções. O livro, ou melhor, o capítulo que nós vamos ler é Salmo 105. Livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15. Não toquem nos meus ungidos. Ai, ai, ai. Se preparem. Então, página 65, página 65, você que está acompanhando aí com o seu livro, o Saulo, ele começa, então, trazendo uma perspectiva mais saudável da aplicabilidade desse texto, enfatizando a ênfase da interpretação a partir do seu contexto. Ontem, a gente gravou um podcast com o Jonas, eu não poderia deixar de honrá-lo aqui, todo mundo sabe que eu gosto muito dele. E aí, ele estava falando que os 3 princípios hermenêuticos que ele explica para a galera logo na aula introdutória é o seguinte: contexto, contexto e contexto. Esse texto especificamente de não toquem nos meus ungidos carece de uma interpretação à luz do contexto imediato o qual esse texto está inserido. Então vamos lá, página 65, o Saulo vai falar aqui. Não toquem nos meus ungidos. É uma frase cuja aplicação desperta em muitos leitores veementes gatilhos de medo e imputação. Poucos textos bíblicos são tão frequentemente utilizados em rituais mentais de manipulação religiosa e escravismo mental, com base em ameaças estruturais transvestidas de supostas maldições e poderes místicos. E agora? Esse texto aqui, gente, infelizmente deu base para muitos líderes abusivos e liderança
abusiva, tratar com os membros da comunidade local. E talvez você está aqui participando e você já ouviu essa frase de algum líder, de alguma igreja que você participa, ou então participou no decorrer da sua história. E eu queria que você tivesse com o coração muito aberto nesse momento, para que todos nós que estamos aqui, vocês que estão acompanhando, nós pudéssemos ser confrontados pela palavra de Deus em relação ao texto. Então talvez você já pregou sobre isso. Na live passada, a gente estava falando de... eu não lembro qual dos dois textos eram, mas aí uma menina, uma mulher que participou com a gente da live falou assim, eu já preguei esse texto de maneira equivocada. E sabe? O Senhor é meu pastor. Ela falou que já tinha pregado, então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará de maneira equivocada. E acontece com todos nós. Só que a questão toda é que nós precisamos revisitar o texto a fim de chegar, então, naquilo que o texto, de fato, quer começar a falar. Então, ele continua na página 65. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Brada o líder religioso em sua própria defesa. Ele se vale desse escudo argumentativo para justificar seu comportamento abusivo, revelado no exercício arbitrário do seu próprio querer e ponto de vista, na condução da comunidade da fé. Então, muitos líderes abusivos se escondem atrás de uma má interpretação das Escrituras. E qual que é a grande questão quando você está lidando com um líder abusivo? E aí até, se alguém teve uma experiência ou conheceu alguma pessoa que teve essa experiência, pode falar. Quando esse líder ele se esconde atrás das Escrituras e ele é um líder abusivo, as pessoas que serão abusadas serão os membros da comunidade local. E essa é a grande questão. Quantas vezes a gente percebe pessoas que vivem em um contexto totalmente opressor em relação à fé? De líderes que distorcem as Escrituras a partir de um texto como esse, visando um controle excessivo sobre as pessoas, que excede, que ultrapassa qualquer conceito de pastoreio, de acordo com a Bíblia. Sabe, a menção pastor no meio cristão não pode vir carregado de um significado que qualquer um de nós preenche aqui. Ou então liderança. Talvez você não é um pastor, mas você é um líder abusivo. Precisamos ter em mente o que é pastorear de acordo com as Escrituras. O que é pastorear de acordo com aquilo que os apóstolos e os profetas também escreveram. Alguém aqui já teve uma experiência de amigos ou com pessoas que foram abusadas em relação ao aspecto de pastoreio, líderes religiosos? Cara, eu já tive a experiência. Já teve experiência, filho, sem citar nomes. De lidar com isso. Foi bem traumatizante. Mas eu acho que um dos principais... Eu já ouvi muito esse texto também, sendo usado fora do contexto. Mas eu acho que um dos principais problemas, assim, dentro desse texto, e até algo que o Saulo vai falar no livro um pouco mais pra frente, vou dar um spoiler, mas é que... esse pastor que se denomina o ungido, o profeta, ele começa a achar que a igreja é dele, né? E que as ovelhas são dele, não mais de Jesus. A igreja não passa a ser mais de Cristo, mas ela passa a ser do pastor individual. Então, é ele quem tem a autoridade suprema e a voz dele deve ser seguida, ou você está ferindo o ungido do Senhor, né? E isso é muito sério. Muito sério, né? Porque você perde a percepção de ser guiado pela cabeça que é Jesus, né? Muito, muito delicado, porque, como o Fih falou aqui, e até na página 66 o Saulo vai colocar, que são pessoas que se consideram que estão uma classe acima dos irmãos. E, gente, se você se converteu ontem, ou se você se converteu faz 50 anos, a partir de Cristo Jesus, todos nós estamos nivelados na mesma posição. Filhos de Deus. Quando Deus organiza, ou melhor, quando o Espírito Santo inspira os autores a escreverem sobre a liderança, sobre os ministérios, ele está escrevendo, o autor está escrevendo a partir de um coração de organização e edificação da igreja. Não significa que o pastor é mais crente do que a gente. Não significa que um líder tem um acesso diferenciado a Deus. Porque tanto o líder quanto nós, que talvez não exercemos uma função pastoral no sentido de consagração ao ministério pastoral, todos nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está na sua casa e você levanta a mão para o alto e fala, Pai, em nome de Jesus, e o seu pastor está no púlpito da igreja falando, Pai, em nome de Jesus, qual é a diferença? Nenhuma. Ambos têm acesso ao mesmo Deus por meio de Cristo
Jesus. Então, essa ideia de colocar pastores em uma classe diferenciada de ungidos ou superiores é uma ideia doentia que pode sim gerar abusos dentro da comunidade. Agora, sempre o Saulo traz, então, e isso é válido para nós em todos os contextos de leitura da palavra, ele traz um elemento interpretativo, ou então uma dica prática a fim de que venhamos interpretar. Ele fala o seguinte aqui na página 66, em negrito. É negrito, né? Ele fala o seguinte: cuidado com conceitos desvinculados dos seus significados na época em que foram escritos. Cara, eu não vou abrir a porta filosófica aqui desse negócio, senão a gente nunca mais sai daqui. E a galera também vai dormir. Então, uma questão que a gente precisa entender é que quando o texto é escrito, ele é escrito na mentalidade da sua época. E quando nós, que somos homens da modernidade, vamos ler o texto, nós lemos o texto de acordo com a mentalidade da nossa época. Porém, se você parar para pensar a época em que foi escrito Salmos, especificamente, e o tempo em que nós vivemos, existe um gap, existe um vão, existe um espaço enorme que contribuiu e diferenciou a formação de um homem daquele tempo e a sua formação nesse tempo. Você já teve a impressão de que quando você vai falar com uma pessoa mais idosa, o exemplo do meu avô, né? Às vezes eu vou conversar com meu avô, e eu com o meu avô, a gente tá discutindo, né, sobre questões iguais, mas que são abordadas a partir de uma outra perspectiva por conta do tempo. Então, quando eu falo trabalho, vou dar um exemplo para vocês, pro meu avô tem 84 anos de idade, seu dito da flor, honrando aqui meu avô. Quando eu falo sobre trabalho para o meu avô, a perspectiva a qual ele estava na época dele é diferente da nossa época. Então, o trabalho para ele tinha uma conotação muito mais dura em relação à sua aplicação do que nós temos hoje. Não que hoje o trabalho não seja duro, mas é que naquela época, as coisas começando, meu avô foi pedreiro em uma cidade pequena, meu avô é semi-analfabeto, ele não sabe muito bem escrever o nome dele. Quando ele aborda a perspectiva de trabalho, ele tem a perspectiva de alguém que está trabalhando somente para ganhar dinheiro e sustentar sua família. Só que hoje, quando nós pensamos no tempo em que nós vivemos, trabalho envolve também uma perspectiva de propósito, de vocação. Então você percebe que de mim para o meu avô, que já é uma distância razoável, existe uma diferença de interpretação. Imagina quando nós vamos pensar no contexto bíblico. Por isso que quando a gente vai interpretar a palavra ungido aqui, a gente tem que tomar cuidado para não colocar os preconceitos que nós temos na mente no texto. Porque ungido aqui não é aquilo que talvez você viu acontecendo em cima do púlpito da sua igreja. Ungido aqui envolve um aspecto mais amplo. Então vamos continuar aqui. Ele fala o seguinte: quem são, na página 67, quem são os ungidos do Senhor? Veja o recorte dos versículos 12 a 15 do Salmo 105. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino ao outro, ele, quem? Deus, ele não permitiu que ninguém os oprimisse por causa deles. Repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então, o contexto imediato do texto, passa aí pro lado aí para você ver na página 68, ele fala aqui, ó: basta fazer as perguntas diretas ao texto, cujas respostas o nosso conhecimento bíblico mais raso pode nos oferecer. Quem eram poucos? Foram peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, sendo que muitos povos se levantaram para oprimi-los, mas Deus se levantou em favor deles. E eu vou continuar. A leitura do texto nos deixa claro que os ungidos do Senhor eram simplesmente o povo do Senhor. Ou seja, todo Israel, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o povo que chama pelo nome do Senhor. Essa nação é chamada de meus ungidos ou de meus profetas. Deus não permitiu que ninguém tocasse neles, nem mesmo reis, pois Israel era uma nação com uma veia profética para o mundo. Era a própria voz de Deus anunciando ao mundo que há um povo que se chama pelo nome dele.
Então você percebe que os ungidos do Senhor não é uma palavra de conotação singular, mas é plural. Era o povo que era ungido pelo Senhor. E o povo que era ungido pelo Senhor era um povo cuidado pelo Senhor. E essa é a aplicação imediata que nós podemos fazer para o nosso dia. Logicamente, o Saulo vai até falar um pouquinho mais para frente aqui, em relação à honra e ao respeito pelos nossos líderes. Porque, eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu acho também que existem dois excessos, né? Aqueles que idolatram e colocam um líder, um pastor como mediador, tomando a posição de Cristo. E existem também aquelas pessoas que tratam os líderes como se fosse um nada. Um cachorro, alguém que não merece respeito, não merece honra, como se Deus não tivesse estabelecido. Existe uma tensão dentro disso, existe um equilíbrio dentro disso. Não, nossos pastores e nossos líderes não devem ser idolatrados, eles não são diferentes no aspecto de acesso a Deus, mas sim, eles precisam ser honrados e respeitados, tendo em vista a posição que Deus colocou eles para cuidar de nós como um representante daqueles que pastoreiam, então, o rebanho de Cristo. E aí, Fih, tem alguma coisa aí que a galera tá comentando? Cara, a galera tá contando experiências que tiveram com esse texto, né? Tem até uma pessoa que falou assim, não toquem no ungido do Senhor, porque Deus vai pesar a mão e te castigar. E aí uma outra pessoa falou que ouviu o texto sendo usado dessa forma muitas vezes. Uma outra que também já teve experiências parecidas com o que a gente comentou aqui. E eu acho uma parada bem séria, assim, né? Sobre o princípio que o Saulo dá, que é, tipo, não interpretar fora do contexto cultural da época ali e do momento, porque é um dos problemas que existem até hoje, né? Se a gente, por exemplo, pegar uma galera... Vou abrir um outro leque aqui, né? Mais judaizante, por exemplo. Uhum. Ou uma galera que não crê mais que Israel vai ser salvo, né? Tem dois extremos aí. É uma galera que lê as escrituras a partir de uma ótica de que tudo que tá falando lá serve para o contexto de hoje e que serve para minha vida, mas na verdade algumas eram citações específicas para um povo específico, né? E aí não pode ser atribuída a nós nos dias de hoje, né? Isso é muito importante. Muito bom. E talvez fica a ideia de que, tipo assim, eu não posso confrontar, ou melhor, vou reformular essa frase, tá? Eu não posso questionar a minha liderança local. Só que, gente, o Saulo até coloca aqui na página 69, início do segundo parágrafo, página 69. Eu vou falar, tá em verde, mas é que tá em verde no meu, né? Ele fala o seguinte: nunca houve nenhum tipo de proibição em relação a denúncias e questionamentos sobre reis, profetas e sacerdotes que estivessem em desconformidade com a palavra. Então, nós temos o exemplo acima, no texto acima, onde o próprio Deus fala lá em 1 Samuel capítulo 16 o seguinte: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Então Deus está questionando o profeta. Até quando você vai aceitar o abuso que Saul tem causado na nação? Até quando você vai aceitar o pecado de Saul? E nesse quesito, nós estamos, gente, e assim, eu falo numa posição de também parte da liderança de uma igreja. Logicamente, nós estamos aqui, e o Douglas, eu acho que constrói essa cultura de forma muito bem, junto com os outros líderes da igreja, de que todo mundo pode vir falar com a gente em relação a um feedback, a uma crítica construtiva, não tem problema. A questão toda é como que você vai falar, né? E aí, ninguém aqui, nós temos muita dificuldade, o ser humano é muito, muito sensível em relação a receber crítica. E não é diferente com seus líderes, porque seus líderes são seres humanos, né? A gente, às vezes, coloca diferente, mas não, são. Então, assim, eu acho que a questão toda fica: eu preciso dar um feedback. Eu preciso fazer uma crítica construtiva da forma que eu queria que fosse feito comigo. Então, suponhamos, vou dar um exemplo, se o Felipe Souza, que está aqui, tivesse uma crítica a mim ou a qualquer outro líder da igreja, e ele viesse falar comigo, o coração do Souza tem que ser: como que eu gostaria de ouvir essa crítica se fosse eu? Porque também faltar com respeito com os nossos líderes
é pecado porque estamos ofendendo um irmão. E para Deus, da mesma forma que o seu líder é filho dele, você também é filho dele. Então nós precisamos ter respeito mútuo entre nós. E esse cuidado na fala, na forma de falar com os nossos líderes. Uma coisa que a gente estabeleceu meio como princípio aqui na família Desascope, entre a liderança, é tipo assim, quando alguém vier criticar, receba, analise e tal, mas já pergunte, como que você pode me ajudar a melhorar isso? Porque eu acho que também, por outro lado, existe na nossa geração um certo tipo de preguiça de crítica. Tipo assim, tá errado ali a igreja, beleza, mas o que você vai fazer para ajudar a gente? Porque talvez a gente não consegue fazer isso, sabe? Existe sim o líder abusivo, existe sim isso que talvez é um dos pecados mais graves da nossa geração, mas também existe membros preguiçosos que só estão lá. Lá, tá vendo? Douglas fez aquilo. Tá vendo? O Thiago fez aquilo. O Fábio fez aquilo. O Léo fez aquilo. Não, beleza. Mas e aí, como você pode ajudar a gente com isso? Porque é o outro lado. Da mesma forma, o Saulo continua falando aqui, e ele vai falar na última página desse capítulo, que é 71, né? Ele fala o seguinte. Perdão, gente. É 72, isso. Não, ele começa aqui na 71. Vou ler, perdão. Ele fala no segundo parágrafo. Por oportuno, não se valide, entretanto, qualquer leitura que diminua, exclua ou vitupere, o Saulo é incrível, né? A figura dos líderes. Não se pode entender que o fato de todos serem ungidos por meio de Cristo, conforme o texto acima, remeteria à ideia e chancela de espaço livre para ofensas, insultos ou desrespeito aos pastores. E ele termina, então, falando aqui alguns textos. Ele fala Hebreus, agora sim 72. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Depois ele coloca Hebreus... repetir aqui uma referência. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por suas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E Timóteo, Paulo, então, vai escrever: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Então, existe também esse cuidado que nós precisamos ter com os nossos líderes. E uma outra faceta, e talvez alguns aqui até podem falar, que aconteceu com a nossa geração foi em relação ao burnout, em relação à crise de ansiedade, a problemas emocionais. E sabe, nessa experiência que eu tenho tido nos últimos anos de viajar e ministrar em alguns lugares, eu perdi a conta de quantos pastores que sentam à mesa para falar comigo que estão com algum problema emocional. Sabe, essa questão do ministério integral, gente, ele é algo muito interessante. Porque a gente pensa em integral das 7 às 5, né? Tipo, eu sou integral, pastor das 7 às 5. Ou então de algum horário paralelo a isso. Só que integral é íntegro, é inteiro. E de fato, cara, é difícil você deitar na sua cama sabendo que acabou de falecer o filho de uma irmã na igreja que já tinha perdido o marido. É difícil você sentar na cama e saber que um pai de família perdeu o emprego e eles já tinham uma necessidade financeira mais aguda ali e agora vai piorar ainda mais. É difícil você sentar na cama e deitar na cama para dormir e saber que houve um adultério. E aí alguma coisa péssima vai acontecer no meio dessa família. É difícil saber que tem um irmão que acabou de descobrir um câncer e você está deitado na sua cama. Diferente de, talvez, nós que lidamos aqui com um aspecto administrativo de uma empresa, né? Que quando você desliga o computador e fecha ali, você liga uma série, sua cabeça evade, sai. Um pastor não é assim, cara. Sabe? Um pastor deita na cama e, por vezes, os problemas da igreja deita com ele. E esse é o outro lado da moeda. Porque existem, sim, líderes abusivos e nós precisamos ter uma postura dura contra esse pecado chamado abuso clerical ou abuso religioso. Mas, por outro lado, também precisamos cuidar dos nossos pastores. Precisamos honrá-los, prover momentos de descanso, prover um bom cuidado financeiro para que eles não tenham que preocupar com o cuidado do rebanho e com o cuidado da sua família no aspecto financeiro. Então, eu falo como alguém que está perto de pastores, que auxilia pastores. Eu sei também que existe o outro lado da moeda, de pastores sérios que, infelizmente, sofrem com isso. Alguém quer complementar? A galera tá falando algumas coisas aqui bem legal, ó. Uma pessoa falou, né, que a gente deve enfatizar o respeito na hora de
confrontar qualquer que seja a pessoa, né? E aí ela falou, por isso o líder da igreja é Jesus, né? E a palavra de Deus, ela é absoluta. Então, a gente vai confrontar em que sentido, em que aspecto? Para que a pessoa volte para a palavra, se ela saiu por algum momento, né? Aí uma outra pessoa falou assim, tem críticas que são ideais humanas e não tem a ver com a palavra de Deus ou com o Espírito, né? Isso, muito importante. Então, isso é muito sério, né? Porque a gente pode aplicar o princípio de Mateus 18 para correção de alguém, que é o quê? Eu corrijo porque eu quero ganhar o meu irmão, né? E eu corrijo porque eu quero que o meu irmão se arrependa e que ele volte, né? Eu quero dar uma crítica construtiva porque eu quero que ele olhe para um lado que ele não está olhando. Isso. Porque a gente é ser humano, né? Hoje eu tô vendo, o Douglas sempre fala isso, eu tô vendo o rosto de todo mundo, mas o meu não. Exato. Então, se eu não consigo ver o meu rosto e meu rosto tá sujo, eu preciso que alguém me fale. Eu preciso que alguém chegue em mim e fale, cara, você não pode limpar seu rosto da próxima vez? E aí, isso nos faz o quê? Ver problemas que às vezes algumas pessoas não veem e outras veem, né? E aí entra o senso de responsabilidade. Se você viu um problema, torne-se responsável por esse problema, né? Torne-se responsável você para que esse problema seja resolvido. Muito bom, muito bom. Ó, pra você que tá chegando aqui na live agora, gente, nós estamos num quadro que chama Lendo Juntos. E nós estamos lendo juntos esse livro do nosso amigo Saulo Daniel, Você Entendeu Errado, que, aliás, ele foi originado no nosso quadro do Você Entendeu Errado no canal do Desascope. E olha que sacada. Eu não sou o melhor cara do design, nem manjo disso aí, mas isso aqui eu fiquei, caraca. Ó, você entendeu errado, aí quando você termina, você entendeu certo. Isso aqui, gente, nem a Marvel em seus espetáculos conseguiu fazer uma jogada tão... Então, nós estamos lendo junto toda quarta às 8 da manhã. Essa é a nossa segunda live. Nós já analisamos 2 textos na semana passada e hoje estamos analisando mais 2. Nós acabamos de analisar Salmos, então Salmos 105, versículo 15. E agora nós vamos para o outro, João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10... Abre comigo aí, galera, na página 84. João 10, 10. 83, perdão. E o texto clássico: o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Vamos ver se de fato é assim que as coisas acontecem à luz do texto bíblico. Página 85. Vamos lá? Seguinte, esse é um dos maiores exemplos de máximas disseminadas totalmente divorciadas do seu contexto. Afirmar que o diabo vem para matar, ou melhor, para roubar, matar e destruir, é uma sentença quase incontestável. Pois quando se trata de uma figura que faz oposição contra o próprio Deus e guerra aos seres humanos, não há predicados e qualitativos negativos suficientes que descrevam tão pueril caráter, ou tão mau caráter, né? Não há quem possa negar que Satanás possui realmente tais desideratos e intenções. Alguém sabe o que é desideratos? Hã? Não entendi. Não tem ideia. Desideratos. Depois a gente vai perguntar para o Saulo. Mais intenções. Eu creio que seja algo semelhante. Então, o texto de João, capítulo 10, versículo 10, fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Geralmente a gente vincula, então, essa posição de ladrão ao diabo, e não que ele não faça isso, mas é que o texto fundamentado nessa fala não é um texto que vai dizer isso. Então, agora, página 86. Então, ó, desiderados. Enfim. Fala de novo, Pedro. Desideratos. É o que se deseja e aspiração. Glória a Deus, obrigado. Vamos lá, página 86. Há uma pergunta que deve ser feita diretamente ao texto, ainda que essas características se apliquem perfeitamente ao diabo. É realmente sobre ele que Jesus estava falando em seu discurso do capítulo 10 de João? Seria mesmo Satanás aquela figura chamada de ladrão por Jesus nesse famoso discurso?
Então ele coloca o 8º princípio do livro aí, né? Nós não vimos todos, mas esse é mais um princípio interpretativo. Nunca interprete um verso bíblico isolado do seu contexto redacional, ou então da perícope, da parte que você está analisando. Vou continuar lendo aqui mais um pouquinho. Isso quer dizer que sempre devemos identificar os personagens mencionados e envolvidos no texto, captar o sujeito sobre quem se fala e o assunto que está sendo abordado, entender o tempo, o local, o panorama histórico e, sobretudo, a redação do texto para gramaticalmente absorver o sentido das palavras em um bom português. Então, o nosso desafio é interpretar o texto dentro do contexto redacional. O que o Saulo está falando aqui pra gente? Vamos traduzir isso aqui, né? Imagina que nós estamos lidando com a página 87, né? Com essa parte especificamente. Então, a palavra incisivamente, ainda que você tenha uma preconcepção dela na sua mente, nesse caso que foi citado pelo Saulo, ela precisa ser interpretada dentro do seu parágrafo imediato ou dentro do campo ao qual ela está inserida. Então, nós precisamos sempre, gente, tomar cuidado com os preconceitos que ficam estabelecidos na nossa mente, porque eles nos roubam de uma interpretação fiel. Alguém já pensou que era o diabo que vinha para matar, roubar e destruir? Todo mundo? Então tá bom. Vamos continuar falando, viu, gente? Vou fazer mais perguntas para estimulá-los aqui. Então vamos lá. Observe, 86. Observe que a estrutura do discurso de João 10, em sua íntegra, dá destaque a pelo menos 4 figuras em especial. Primeiro, a ovelha que entra no aprisco. Segundo, o bom pastor que Jesus se identifica sendo ele. Terceiro, o ladrão. E quarto, o mercenário. Então, existem essas 4 figuras. A gente tem falado tanto essa palavra aqui, nesse momento, né, da palavra contexto, que poderia ser com o texto, que vem com o texto, que o Saulo, ele nos ajuda aqui. Se você tem um comentário bíblico na sua casa aí, você vai perceber que você consegue fazer uma análise do texto por meio do comentário bíblico, que te ajuda a ter um panorama geral das questões. Alguém tem um comentário bíblico em casa? Aê, vamos lá, vocês vão falar até no final do negócio, gente. Que o Douglas deve estar assistindo aí. 87. Ele fala o seguinte no primeiro parágrafo. Vemos no capítulo antecedente, ou no capítulo que circula, que nós estamos lendo, o 9, que Jesus estava acompanhado pelos seus discípulos, no versículo 2, por alguns judeus, no versículo 18, e por um grupo de fariseus, no versículo 40. Para quem Jesus falava mais incisivamente? Para quem ele falava de forma mais acalorada? Isso. O assunto principal da conversa era a procedência do ensino e dos sinais que Jesus fazia. Se ele era um mestre falso ou verdadeiro. Em meio ao discurso sobre a veracidade do seu testemunho, Jesus passa a emendar, então, a parábola estampada no capítulo 10 que nós acabamos de ler. Então, a discussão era: Cristo é um falso mestre? Ou, perdão, vou reformular, tá? Jesus Cristo era um falso mestre? Existia esse debate, onde havia um questionamento dos fariseus, dos homens que estavam indagando a sua autoridade e falando para essas pessoas que estavam ao redor de Cristo, porque todo o texto ele tem um destinatário original, que eram essas pessoas que estavam ouvindo, e nós que interpretamos depois. Ele começa, então, a dar os pontos da parábola. Ele começa a citar os personagens da parábola, tendo em vista as pessoas que estavam na frente dele. Ontem, o Franklin falou que a Ida a Jerusalém, né, que é o livro que ele até lançou agora, que eles lançaram, ajudou ele a materializar a interpretação bíblica. Então, imagina só que você está na sua casa com os olhos fechados. Imagina, vou fazer um exercício aqui. Você está na sua casa com os olhos fechados. E eu falo assim, gente, nesse momento nós estamos tendo um discipulado. Aí você pode pensar, pô, será que o Léo está discipulando uma pessoa, mais pessoas? Será que essa pessoa é nova? Será que essa pessoa é mais velha? Será que essa pessoa é homem? Será que essa pessoa é mulher? Onde essa pessoa nasceu? Em qual contexto ela cresceu? Agora você fala assim, ó, nós estamos fazendo um discipulado mútuo aqui e nós estamos fazendo um discipulado com a galera do Desascope. Opa, já tem uma faixa etária que você imagina na sua mente.
né? Você nunca viu um idoso aqui entre nós. Porque a equipe do Zascope é mais uma equipe de meia idade. Depende. Mas acontece às vezes. Você precisa da matemática. É o Alex, tá ali. Mas na média, Samuelzinho puxa pra baixo, então... Então, beleza. Entendeu? Aí eu falo, não, nós estamos em 10 pessoas aqui. Não sei. Beleza. Nós estamos em 10 pessoas. Então, eu tô te dando um panorama do contexto ao qual a minha fala vai ser falada. E é o que acontece. Nós estamos vendo que existiam, então, algumas pessoas, o grupo de fariseus, os judeus e os seus discípulos que acompanhavam Jesus. E aí embaixo vem. Quando se trata de uma parábola, página 87, uma ilustração é fácil de concluir que cada um desses personagens representa certo grupo de pessoas reais, as quais eram objeto contextual da abordagem na pregação de Jesus dirigida aos grupos mencionados. Esses 4 elementos são mencionados por Jesus para evidenciar a atitude de cada um deles. Então, Jesus vai citar, é como se Jesus ele fosse colocar uma roupagem em cada grupo que estava com ele. Ele fala, olha, eu sou um bom pastor, os discípulos são as ovelhas, e dá a entender que os mercenários são os líderes que estavam junto com eles ali, no caso, os fariseus. Todos, logicamente que não, mas, como diz minha mãe, para aquele que a carapuça servisse. Que o texto vai ajudar. Então, ó, o primeiro personagem... Cara, esse livro do Saulo é muito bom para ajudar na interpretação bíblica, gente. O primeiro personagem é a ovelha, uma representação do povo de Deus, não se limitando apenas a Israel, mas no contexto geral da narrativa bíblica, também os gentios. Segundo, o bom pastor é o próprio Cristo, no versículo 11. Aliás, ele mesmo diz que não é somente o bom pastor, mas também a porta pela qual as ovelhas entrarão e sairão, no verso 9. Beleza. Então, vamos passar aqui. Daí, agora, a partir do segundo parágrafo aí, ou na verdade o primeiro parágrafo embaixo aí, né? Ele coloca que, então ele passa a explicar o papel dos ladrões e mercenários, evidenciando primeiramente quem deveriam ou quem seriam os ladrões. E está embaixo no versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as minhas ovelhas não ouviram. Então, o contexto do texto em que Cristo está falando vem de uma parte de que aqueles que vieram antes de Jesus proclamaram uma mensagem que não era a mensagem do Evangelho, esses vinham para matar, roubar e destruir. Porque nós nunca vimos nas Escrituras o diabo pregando o Evangelho. Então, nessa passagem especificamente, apesar dos adjetivos dos mercenários e do ladrão serem adjetivos semelhantes às características, ou serem adjetivos semelhantes ao do diabo, nós não estamos fundamentando nesse texto que o diabo faz o que faz por causa desse texto, mas sim os líderes mercenários que vieram antes de Jesus e proclamavam uma mensagem que não era a mensagem do Evangelho. Então Jesus está falando, olha gente, veio no meio de vocês, o próprio Cristo falando, veio no meio de vocês mensageiros que não tinham a intenção de conduzir vocês a um pasto de alimento, mas eles vinham para usurpar vocês. Eles vinham para roubar vocês, para matar, para destruir vocês. Então, todos os líderes que precederam, que vieram antes de Cristo e que não proclamaram a mensagem do Evangelho, esses eram os ladrões que vinham para matar, roubar e destruir. E por que a palavra ladrão e mercenário? Alguém imagina? Muita gente, tem um microfone só, eu acho melhor falar um de cada vez. E aí, Fih, tem alguém aí no texto? Ou alguém aqui vai compartilhar? Cara, a galera tá agradecendo, né, pela live. Muito bom de nada, gente. É sério, né? Tem um cara, uma pessoa que mandou assim, ó. É tão bom o tempo hermenêutico que estamos vivendo na igreja, glória a Deus por essas coisas, né? Aí outras falando parabéns pela live, que o Espírito continue guiando em tudo. Muito bom. E basicamente são esses os comentários da galera. Tá bom. Ó, página 88, vamos lá. Isso mesmo.
Nós temos 2 estúdios, gente, de gravação. A Kelly, que é a esposa do Pedro, que organiza essa parte de gravação, ela foi em um outro estúdio buscar o microfone. Só que até agora o microfone não foi usado. E ele tá com crise de identidade. Porque ele não sabe se ele é um enfeite ou um microfone. Então, em algum momento a voz vai ecoar. Que eu vou fazer pergunta direcionada, hein? Vai falar? Vai falar alguma coisa? Não? Tá bom. Eu vou fazer pergunta, hein, gente? Vamos lá. 88. A figura do ladrão se assemelha a esses falsos mestres, os líderes que se infiltram no meio do aprisco, do lugar das ovelhas, né? Sem se comprometer com o bem-estar das ovelhas, mas buscando obter bens para si mesmo. Fingem benevolência, travestem-se de bondade, mas o propósito deles é roubar, matar e destruir. Tudo para o próprio benefício. Não agem para a proteção, mas para a exploração da ovelha. Agora uma vírgula. Você e nenhum de nós precisamos estar em uma posição de liderança para usurpar as ovelhas do Senhor. Sim. Porque se o nosso relacionamento não é pautado num coração sincero como o de Cristo, visando o cuidado do irmão e do próximo, e é um relacionamento mediado por interesses e benefícios, nós estamos nos tornando esses que podem matar, roubar e destruir. Um exemplo. Isso é muito sério, gente. Por isso que o discipulado e o momento de pensar as escrituras é algo que tem que cortar a gente. Porque eu estava lendo lá e eu fiquei pensando, cara, beleza, eu não sou o pastor local da igreja, não tem chance de acontecer isso comigo. Mas eu fiquei pensando, quantas vezes eu talvez me aproximei de pessoas e conversei com pessoas que só ofereciam algo para mim. E a partir do momento que essa pessoa parou de oferecer, eu me distanciei. Será que eu fui esse que roubou, usurpou da ovelha de Cristo, das ovelhas de Cristo? Vai lá, Alex. Muito bem, Alex. Ah, eu sabia que eu ia estimular a fala. Vai lá, Alex. Esse é o Alex, gente. Agora ele vai falar. Então, né, inclusive, esse texto tem ligação direta com o texto que a gente leu anteriormente. De liderança abusiva. Porque aí o líder que utiliza né, não toca nos meus ungidos para benefício próprio, se torna o que se aproveita da ovelha e tudo. Então, é como que a Bíblia ela se completa em todas as coisas, né? Então, são textos completamente, né, opostos aí, mas que se completam, porque é esse líder, né, que vem para matar, roubar e destruir, é justamente aquele que usa a palavra de Deus fora do contexto para benefício próprio. Exato. Então, é isso que a gente tem que... Por isso que é bom a gente, né, procurar livros como esse, literaturas que nos ajudem a entender e não se atentar... lógico, a Bíblia é suficiente para nós, mas ter panoramas de outras pessoas de Deus que têm uma visão teológica mais acrescentar para a gente, é bom a gente estar lendo, é bom estar consultando, perguntando para a nossa liderança local até, né? Questionando, falar, eu li esse texto e eu não entendi direito, vamos estudar junto, até na sua cela, né, da sua casa, na sua igreja caseira. Falar, galera, vamos pegar o livro do Saulo, qualquer outro livro, vamos estudar para a gente... Então, acho importante a gente ter isso em mente aí. Uma coisa, Léo, que eu acho interessante assim, da história da igreja é que você vê as maiores heresias que foram criadas e até algumas denominações que surgiram, né, com o tempo, foram criadas baseadas na vontade pessoal de alguém. Baseados baseado num contexto que gerava um benefício para alguém, e aí foi surgindo heresias e foi surgindo denominações onde essas pessoas podiam liderar esses lugares e serem beneficiados, né? E isso se repete. Se repete a ponto de Paulo falar, né? Tipo assim, se alguém prega uma mensagem diferente da mensagem que eu preguei a vocês... que seja anátema, né? Então, tipo assim, não é algo recorrente daquela época, mas continua acontecendo nos dias de hoje, né? Sim, sem dúvidas. Fala aí, Kelly, por favor. Suas falas sempre são muito boas. Não, é que nesse caso aqui, por exemplo, o texto, a gente está atribuindo essas qualidades a Satanás na interpretação errada. E ok, Satanás é tudo isso mesmo. Mas, assim, por exemplo, essa interpretação errada... talvez não teve uma
uma aplicabilidade tão, é terrível assim por nós estarmos atribuindo a Satanás, mas tem um lado destrutivo também, porque acaba, como que eu posso dizer, excluindo de que um líder, dentro desse contexto que o Alex falou, que a gente falou, que talvez seja o cara ungido, nunca seria uma pessoa que faria isso. Sendo que Jesus já está aqui denunciando que isso poderia acontecer. Muito bom. Desde lá atrás. E até hoje ainda pode acontecer. E nessa interpretação errada, nessa aplicabilidade errada, a gente pode isentar um líder que talvez nós enxergamos como ungido, como uma pessoa que jamais iria errar, como alguém que nunca usurparia o lugar de Cristo, liderando a igreja. E é justamente o contrário. Muito bom, muito bom. Excelente. Aliás, aí, dando uma dica para você que está assistindo The Chosen, tem exatamente esse texto no capítulo não, né? No capítulo da Bíblia do The Chosen. No episódio 7 dessa temporada, da 4ª temporada, Jesus está na frente de um aprisco, dando esse exemplo. E aí os discípulos, ele tá no templo. E aí os fariseus todos em volta dele falando. E aí ele fala diretamente, tipo assim, o ladrão vem, lá. E eles estão, tipo assim, eles estão falando da gente. Muito bom. A galera comentou aqui, umas coisas legais. Falaram assim, tipo, na igreja, essa passagem, a interpretação, a luta do crente com um parente descrente. Sendo o diabo usando alguém para atacar e destruir a família, ou a maldade do mundo usando também. Olha que sério. E aí, eles falaram, né? Nunca que eu ia imaginar essa interpretação. Não, e o foco... Gente, o sala até termina pra gente concluir o nosso horário, que agora vocês começaram a ficou gostoso? Ficou gostoso? Ficou bom? Mas vamos. Né? Na página 89, ele coloca aqui, a partir do meio aí do último parágrafo, né? O interesse genuíno de Cristo é libertar a ovelha, apresentar a elas uma porta por onde entrarão e sairão em liberdade. Ele alerta que os ladrões, ou seja, os outros supostos mestres, não passam de devoradores aptos a matar, roubar e destruir. Vamos conseguir mais um pouquinho. O mercenário, de um modo tanto mais sutil, quer a ovelha para se beneficiar financeiramente dela. Ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. O grande foco do texto, portanto, não é o diabo, não é o ladrão nem o mercenário, mas a grande afirmação de Cristo: eu sou o bom pastor. O crente, ele tem um vício de dar evidência àquilo que o texto não está falando, esquecendo do mais importante. Que se o mercenário e o ladrão vêm para roubar, meu amigo, a afirmação que nós nos apegamos é que ele é o bom pastor, que conduz cada um de nós em uma vida de liberdade. Porque o texto está falando que nós entraríamos pela porta, que é Cristo, e nós encontraríamos pastagem, liberdade por meio de Cristo. E o que um líder abusivo faz? Ele prende. Se você... Olha que bagunça. Se um líder abusivo se torna a porta a qual os membros entram, ele, por não ser Deus encarnado, Cristo Senhor, ao invés de libertar, prende as suas ovelhas. E por prender as suas ovelhas ficam doentes. Porque cria uma ovelha só no aprisco. Ela não consegue se desenvolver. Agora, o bom pastor, ele nos conduz, ele sendo o caminho, ele sendo a porta, e ele nos dá pastos verdejantes, a fim de trazer alimento, liberdade e saúde para a comunidade. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje fôssemos fazer uma análise da sua vida cristã, da sua fé, da sua espiritualidade, para o homem moderno que gosta de escutar essa palavra, você está saudável ou você não está saudável? Ou você está doente? Porque talvez isso pode evidenciar por qual porta você está entrando e qual pasto você tem se alimentado ou então não tem se alimentado. Porque todo animal que se alimenta de comida artificial ao longo tempo, ele não é um animal saudável. Porque nós precisamos caminhar na direção do bom pastor, que nos conduz pela porta que é ele mesmo e nos concede o alimento para sermos curados e transformados. E aí eu termino aqui, então, no versículo 90, né, que é a grande característica... no versículo 90. Na página 40. É o vício. Página 90. É só para ver se vocês estão participando aqui. Página 90. Ele usa o texto de Efésios 4:11. E ele mesmo deu, né, entregou os líderes, os ofícios, os ministérios.
Deus deu alguns para apóstolos, outros como profetas, evangelistas e mestres. Deus deu esses homens à igreja, sendo assim, a igreja é a dona deles. Eles são um presente, um dom aos homens. O falso líder, seja ele ladrão ou mercenário, considera que a igreja é dele. Ele se apropria da igreja, pois não entende que deve ser um presente para a igreja, e não o contrário. Pastores genuínos são um presente para a igreja. Ladrões e mercenários se apoderam dela, ou se apoderam da igreja como um presente para si mesmo. Cara, e sabe, a gente termina aqui, dessa live, o Bob Sorg escreve um livro que chama Não é Negócio, é Pessoal. E você pode até pensar no aspecto de usurpar a igreja, no aspecto institucional. Tipo assim, o pastor lá desviou dinheiro. O pastor lá fez besteira com alguém da comunidade. O pastor lá abusou do seu cargo religioso. No aspecto institucional da igreja, talvez ele vai ser processado, ter ali algumas coisas administrativas ou até legais contra ele. Mas, meu amigo, quando a gente passa a pensar que cada irmão que está aqui entre nós é uma ovelha de Cristo, qualquer ato abusivo é lidar ou é realizado contra alguém que é propriedade exclusiva de Cristo. E aí deixa de ser uma instituição que é ferida e se torna para algo pessoal, porque nós somos a ovelha do bom pastor chamado Cristo. E eu não sei se você já fez isso, mas eu espero que não. Mas se um dia você vê um pastor pastoreando suas ovelhas no campo, vai lá e dá o chute em uma ovelha. Com certeza o pastor vai vir atrás de você. Vai lá, pega uma ovelha e sai correndo. Vai lá e começa, como é que chama? Tosquear. Começa a tosquear a ovelha de um outro pastor. Começa a mexer, querer matar para comer a carne da ovelha de um outro pastor. Meu amigo, não faz isso, cara. Porque essas ovelhas têm dono. E nós temos dono. E é esse o aspecto. De primeiro, eu sou cuidado por Cristo. Eu sou ovelha do pastoreio do Senhor Jesus. Mas a Grazi também é. Mas a Kelly também é, o Fefe e todos nós que estamos aqui. Então, qual a forma que eu tenho lidado com as ovelhas de Cristo? Porque eu posso vir no caráter de um mercenário, de um ladrão, que extorque por meio da relação, ou como alguém que é um exemplo do bom pastor. E em suma, gente, para concluir, guardada nas suas extremas devidas proporções, todos nós somos pastores e pastoreados. Cada um aqui tem a responsabilidade de discipulado e edificação mútua. E isso é algo que tem que ficar dentro do nosso coração, para que nós não sejamos líderes abusivos. E líder no sentido de comunhão, de relação, mas sim pessoas que contribuem e enaltecem aí, né, o senhorio de Cristo sobre nós. Muito bom, obrigado, gente, pelo tanto de falas, pelas contribuições, mas foram muito boas as risadinhas contribuíram, né? E é isso aí. Então, semana... Mais alguém falando alguma coisa aí? Não, só fizeram uma pergunta assim, né? O lobo, sim, seria a analogia do diabo. Aí eu ia falar... Cara, o lobo? Eu ia falar, cara, compra o seu livro. Aproveita, eu mandei o link aí no chat. Isso. E fala as promoções aí já. Então, ou pede o seu box de livros aí com 20% de desconto. Você pode reunir a galera da sua cela, da sua igreja caseira ou seu grupo de discipulado e pedir para vocês, vem 20 unidades? 20 unidades. E aí são 20 pessoas, fica um preço bem legal para cada um. E ler junto com a galera, igual a gente tá fazendo aqui. E também a gente está nas últimas vagas da Conferência de Zeus. Isso é importante. Então você pode participar conosco. Vai ter uma galera bem legal. A gente vai passar um dia inteiro falando sobre Cristo. Vai ser muito bom. O link tá no chat. Muito bom. Deixa eu dar um spoiler para vocês. Já sabem, mas dos pregadores. A começar, Douglas Gonçalves. Uau. Honrando o nosso pastor. Honrando nossa pastora Valéria Gonçalves. Meu Deus. Se preparem. Jonas Madureira. Ai, meu coração. Bob Sorg, ou então Bob Sorge. E Fábio Coelho, ou Coelho Fábio. Uau! O Coelho também é gente boa, né, gente? Poxa, gente, Coelho também é gente boa. De verdade, se preparem, vai ser um tempo incrível. A gente tem preparado algo muito especial para vocês. Estamos orando, jejuando, por isso a gente crê que o Espírito Santo vai nos marcar naquele dia. Então, você entendeu errado, vai lá, adquire seu livro, que eu creio que vai te abençoar bastante. Depois, manda essa live para a pessoa que precisa compreender esses dois textos, que talvez foram abusados em instituições, e também para que nós possamos não nos tornar aqueles que vão abusar do corpo, ou então das ovelhas de Cristo Jesus. No mais, gente, Deus abençoe vocês.
Ah, hoje saiu o clipe. Boa, ó, escuta, o Pedro falou algo muito importante, a gente já encerra, gente. Escuta aí. Hoje vai sair o primeiro clipe do Dizascope Music. Olha isso. Então, a tua presença dos bravos vai ter... A tua presença vale mais, desculpa. A tua presença vale mais. Vai ter um gostinho do que foi a do ano passado. Pra vocês ficarem com mais expectativa. Não vou falar ansiosos, mas com mais expectativa do que vai ser esse ano. É isso aí, gente. Não se esquece, às 10 da manhã vai sair no canal do Dizascope, aqui no Dizascope. 10 da manhã, então, vai ter o lançamento do primeiro clipe que nós gravamos lá na conferência, na série aí que vai vir, do selo musical Dizascope Music. Ó, você entendeu errado? Pra você concluir, você entendeu certo? No mais, Deus abençoe vocês. Não se esqueça, hein? Você é uma cópia de Jesus. Valeu!